É uma paciente do sexo feminino, tem 77 anos, aposentada. Foi uma outra paciente que a gente atendeu, na verdade, outra equipe, né, acabou atendendo essa paciente no ano anterior. Ela vinha com uma história ali de que no dia 15 de dezembro ela foi admitida no Hospital Pedreira por um quadro de uma dor torácica típica, que não curvou marcadores, ficou como uma angina instável de alto risco, uma paciente, né, que coloca-se como um alto risco. Associada a esse quadro, ela também teve uma descompensação da IC, uma primodescompensação, com congestão sistêmica e pulmonar na internação. Ela foi compensada, recebeu alta, chegou a fazer um cateterismo ambulatorial e, por conta do resultado do cateterismo, ela também veio encaminhada para nós. É uma paciente que, de prévia, ela teve esse quadro de angina instável alto risco em dezembro de 2021. É hipertensa, é diabética não insulino-dependente, dislipidêmica, mas também tem uma IC de fração de ejeção preservada, agora que a gente tem um eco dela, com uma insuficiência mitral moderada, provável secundária. Estava em uso, quando chegou para a gente, de AS, Puran, ela não estava em uso de clopidogrel, apesar de ter tido quadro de angina instável, atenolol 25 mg dia, atorva 80, metformina 3 vezes ao dia e a isosorbida 3 vezes ao dia também. Na consulta, quando ela foi atendida no dia 23 de dezembro, era uma paciente que, apesar de não se queixar de angina, ela ficava ali como um CCS1, mas ela estava num classe funcional 2/3, limitando-se às suas atividades diárias. No exame físico, estava hipertensa, uma PA de 15/8, cardíaca de 65, tinha edemas em membros inferiores, mas não tinha turgência nem refluxo. O restante do exame físico não tinha nenhuma outra alteração. O laboratório dela aqui conosco, o que chamava mais atenção era um triglicérides de 259, a gente não tinha hemoglobina glicada dela, mas tinha uma glicemia de jejum de 103, e um LDL também ainda fora da meta, né, com uma paciente de prevenção secundária de 73, uma função renal normal. Do eletro que a gente tem dela de dezembro mesmo, era um eletro normal, sem alterações. Tem uma Qzinha em D3, mas uma Q única mesmo. Raio-X também, sem, talvez ali um pouquinho de velamento na base esquerda, mas acho que nada. E aí a gente tem os exames complementares dessa paciente externo, na verdade. A gente tem um eco que está documentado em prontuário, mas o jeito de canetar foi só esse mesmo, assim, tem uma hipertrofia ventricular discreta com uma HP, assim, uma PSAP que a gente não tem exatamente o valor, mas um septo de 12, parede de 12, fração de 60 e uma disfunção diastólica. Em outro momento está canetado como ela ter uma insuficiência mitral moderada, mas a gente ainda tem um eco nosso, interno. Pela ausculta? Eu não vi. Ela tem um eco externo. Não sei. Um eco externo. Tem ausculta, não? Na verdade, ela não foi ela que examinou. Foi uma equipe anterior. Foi outro caso. E aí, vamos para o cateterismo dela externo. 77 anos, o que chama atenção aí já de cara é calcificação, né? Então a gente já vê calcificação aqui no território da CX, calcificação aqui no território da DA e aparentemente calcificação também na válvula mitral já, né? Então a gente já tem cálcio para danar aí, só para a gente pensar já que esse provavelmente vai ser um padrão um pouco mais complicado, né? Mais uma vez, eu vou pausar. Você vê que a cateterização do tronco está um pouco mais complicada, ele está com dificuldade de cateterizar o tronco, não parece ter lesão. E aí a gente vê uma lesão grave aqui na CX, já nessa posição, em torno de uns 80%. A gente tem várias marginais e é uma CX grande, tá? Como vocês podem ver, a CX vai até lá embaixo, a CX provavelmente que está dando a descendente posterior aqui. Então, a minha expectativa é de uma coronária direita relativamente pequena. Fora isso, também dá para ver claramente uma lesão na descendente anterior. Inclusive, aqui com um aspecto, a gente vai tentar ver melhor essa lesão, mas nessa projeção, vocês podem ver que tem um aspecto até meio granulado. Talvez essa DA já tenha sido ocluída em algum momento e recanalizada. A gente vai ter que ver melhor em outra projeção para ver se a gente confirma isso. Mas, de forma geral, muito cálcio, inclusive nesse segmento, e uma lesão aqui na DA, na descendente anterior. Mais uma vez aqui, ó. Aqui a gente, de novo, uma oblíqua direita cranial, a gente vê o diafragma ocupando, e a DA, consequentemente, é essa que desce aqui transversalmente. Como eu disse, a CD é muito grande, é uma artéria enorme, por isso eu espero uma CD relativamente pequena. Mais uma vez, temos a lesão na descendente anterior aqui, ó, nesse segmento,
não está muito claro, vamos tentar ver melhor em outra projeção, se ele vai conseguir abrir para mim, mas aparentemente tem uma lesão na descendente anterior, nesse terço proximal aí, aqui com certeza parece ter lesão, a gente vai ter que tentar definir melhor a descendente anterior nesse começo. Não ajudou muito essa projeção, mas vimos aqui que a lesão da CX não é uma projeção boa, mas a lesão da CX é grave, não parece ter lesão de tronco. Vamos tentar definir na Spider. Mais uma vez, oblíqua esquerda, né? DA descendo transversalmente. E aí, não ajudou. Vamos botar no alto aqui, mas mesmo assim tá difícil porque tem muita sobreposição. Essa Spider não ficou boa, sabe? Eu queria esse tronco mais verticalizado. Não ficou adequado para avaliação. Olha, ele tentou mudar mais uma vez, mas também não conseguiu. De novo, sobreposição. Ele está com bastante dúvida, assim como eu, relacionada à descendente anterior, né? Na minha cabeça, tem lesão grave na DA aqui, ó, nessa posição, tá? Eu daria pelo menos 80% na descendente anterior aqui, é a minha posição. Botei no alto, mas olha só. Na minha opinião, aqui tem lesão na DA, nessa posição. Vou deixar correr, porque dinamicamente você vê que tem bastante calcificação. Eu vou tentar parar no momento apropriado. Olha só, a luz é esse fiapo aqui, enquanto que o cálcio vem até aqui, ó. Então, se a gente for considerar isso, eu acho que essa lesão tem pelo menos 80% na descendente anterior, tá bom? Olha lá. Mas você vê que é uma lesão que muitas vezes ela fica escondidinha. A gente está vendo essa lesão basicamente aí. A CD é uma artéria pequena, fechada, mas eu digo, eu não me preocupo com essa coronária direita, porque pela coronária esquerda a dominância é esquerda, tá? Então a gente está falando aí de uma lesão na CX bem importante, ao redor de 80%, e na minha cabeça, uma lesão na descendente anterior, por volta desse segmento, também ao redor de 70%, 80%. Aqui são só fotos agora, tá? A gente tem a linha marginal direita e... Aqui a lesão da CX, a DA, a lesão aqui está assim coberta, e eu acho que a grande projeção, por incrível que pareça, para a gente apreciar essa lesão, é aqui nessa projeção, apesar de não ser o ideal. Na minha cabeça parece ter uma lesão aqui no terço proximal para o terço médio aqui, para o terço médio. É segmentar. Definitivamente, quando você compara o calibre daqui até com o calibre mais distal, você consegue perceber que essa é uma lesão que tem ao redor aí dos 80%. Então, assim, a gente tem o laudo do cateterismo externo, que ficou com uma DA de 70% no terço proximal, que era aquela lesão segmentar que o doutor estava comentando, uma CX de 90% terço proximal, uma lesão crítica, e uma CD de 100%, uma ocluída, né, no terço proximal. Também com... Vamos para os scores de risco dessa paciente. O Syntax Score 1 dela, calculado na hemodinâmica, foi de 17 pontos, um Syntax Score baixo, né? Um Syntax 2, 4 anos. Bom, nessa paciente, a mortalidade em 4 anos para intervenção cutânea ficou como 19,2%, enquanto cirúrgica 7,9%, então pelo aplicativo, pelo Syntax 2, no caso 4 anos, fica como uma recomendação à cirurgia, ao invés em caso de intervenção, né, ao invés da intervenção percutânea. E no Syntax 2, MACE 5 anos e mortalidade em 10 anos, a gente também vê que fala a favor da cirurgia, né, com uma mortalidade maior para intervenção percutânea. Mas olha que a diferença ao longo dos 10 anos pelo 2020, ela se perde toda aquela diferença que a gente viu no Syntax 2, né? Olha lá, a gente tinha uma diferença muito mais expressiva em relação a 4 anos, de 19 para 7,9, mas ao longo do tempo, se a gente for considerar o 2020, olha só como essa diferença toda se perdeu ao longo do tempo em 10 anos, né? Mesmo porque essa já é uma senhora de 77 anos. Então, é só para considerar isso, né? Que ao longo dos 10 anos para alguém de 77 anos, boa parte dessa diferença se perde ao longo do tempo. Então, a gente já está falando de uma diferença de 42 para 36. A curva se afila, né, posteriormente. Risco cirúrgico dessa paciente. O Euroscore dela, como foi atendida previamente, eu tentei fazer ali uma estimativa, ficaria entre 3 a 4, mas também, dependendo do cálculo que a gente fizer, pode dar até 5%, mas ainda é um Euroscore factível. E um STS que deu 1,80%.
Risco de sangramento no precise DAPT deu alto na calculadora. Predominantemente idade, aí o clearance acaba caindo um pouquinho. E aí o que a gente queria discutir um pouquinho é sobre opções de tratamento para essa paciente, só em síntese um caso de uma paciente com uma dactria arterial, mas que a gente ia até a CD já ocluída, né, cronicamente, uma lesão de DA proximal com muita calcificação e 77 anos. E aí eu queria que a gente discutisse um pouquinho a opinião da equipe. Por favor, doutor Darlan. Então, ao contrário do paciente anterior, essa é uma paciente mais idosa e diabética, né? O anterior era jovem, tinha 10 anos a menos e bem rígido. Essa paciente, o que chama atenção é a calcificação já visível no cateterismo antes do contraste para o coronário. E é pena que o campus não está em aula, porque gostaria de saber a opinião dele em relação a essa calcificação, se seria factível uma dilatação e também do ponto de vista cirúrgico, possível, mas esbarra a idade da 76 considerável e normalmente não é a nossa primeira opção se existem outros métodos que também tenham sucesso, no caso, a angioplastia. Então, a minha opinião é que deve ser feita alguma coisa, não manteria essa paciente em tratamento clínico, e essa intervenção, inicialmente, é a dilatação dessa CX. A CX tem uma lesão importante de 90%, localizada, a DA é uma lesão um pouco mais extensa, que envolve uma diagonal, bem dilatável. Eu não sei se pelo cálcio teria uma contraindicação. Caso exista uma contraindicação ou vantagem na angioplastia, ela é cirúrgica, dá para fazer muito bem uma mamária na PA e uma ponte na CX sem extracorpórea. O cirúrgico é relativamente leve, relativamente positivo, sempre lembrando que é uma paciente de 77 anos. Deve ser. Essa paciente, professor, se a gente optar por cirurgia, ela muito provavelmente poderia ser incluída e randomizada no protocolo Fragile. Eu não sei se o Omar está aí, mas também seria uma possibilidade a inclusão dela no protocolo. Sim, isso é uma possibilidade. Nós temos feito vários pacientes nesses dias. Ontem eu fiz um Fragile, hoje temos um outro. O único senão, o Fragile, ele sorteia a possibilidade de usar extracorpórea ou não. E se ela cair no grupo de extracorpórea, vai ser uma paciente de 77 anos submetida a uma extracorpórea. Ainda que rápida, é uma certa agressão. E se eu pudesse eletivamente operar essa senhora, com a minha opinião, eu faria sem extracorpóreo, que é bem simples, porque a DA está ali na frente e a marginal também é factível sem extracorpóreo. E caindo no polo, aí ela tem 50% de chance de ser atendida, operada com extracorpórea. Lesão na circunflexa, numa circunflexa dominante, com classe funcional 2 para 3, com função preservada no ecocardiograma que ela tem e trouxe. Então, o tratamento aí, a proposta é tratamento adicional, tratamento cirúrgico ao tratamento. Eu acho que a gente vai esbarrar na calcificação, sabe, professor? Eu acho que a gente até pode mostrar esse caso para o Carlos, ver se ele acha factível a intervenção percutânea, mas aqui no INCOR a gente vai esbarrar um pouco no material para a realização dessa angioplastia em relação ao SUS, tá? A gente não vai ter a disponibilidade de material que eu precisaria para fazer essas artérias que são bem calcificadas. Eu acho que o Carlos vai falar isso. Eu acho que essa é uma angioplastia que seria passível de ser realizada, desde que a gente tivesse à nossa mão todo o material necessário para isso. Em função disso, eu acho que a gente pode usar para o Carlos, só para ele ter a opinião dele em relação a isso. Como o doutor Reinaldo disse, são 77 aninhos. A única proposta que eu não levaria em consideração nesse caso seria o tratamento medicamentoso. Ela é extremamente sintomática e eu acho que a minha proposta para ela seria
intervenção, revascularização. Nesse momento, eu estaria mais propenso a uma revascularização cirúrgica, porque eu acho que a gente não vai ter o material adequado para fazer percutâneo. Mas, como eu disse, ao longo de 10 anos, essa grande diferença ela se perdeu. Então, eu também acho que se o Carlos virar para mim e falar que é factível a abertura dessa artéria, para uma senhora de 77 anos, eu considero isso bem apropriado. Outra questão é que ela tem, o fato dela ter, né, nesse caso, sem uma multa material, com uma CD fechada, né, que já fechou, e com uma DA proximal. Mas eu não estou levando em consideração essa coronária direita, Lu, porque ela não é dominante. Essa coronária direita ela não seria revascularizada nem cirurgicamente, nem percutânea. Então já seria incompleta pelas duas modalidades. Nem considero essa revasca incompleta, Lu, porque a coronária direita ela não tem nenhuma importância para a revascularização. Ela não tem nenhum ramo para o ventrículo esquerdo, né? E a gente sabe que os ramos para a direita, marginais direita, a gente não revasculariza na prática. Então, essa paciente ela vai receber uma revascularização completa, sim, em relação às paredes. Vamos revascularizar a parede anterior, parede lateral e parede inferior. Tudo isso com 2 enxertos. Um enxerto para CX e um enxerto para descendente anterior, por exemplo. Uma questão, que ela é uma paciente que é diabética, né? Então, a gente sabe que para pacientes diabéticos, né, pelo estudo Freedom, com todas as evidências que a gente tem, a cirurgia ela tem, né, um melhor prognóstico para esses pacientes e ela tem um size VACT alto também, né, traz um risco de sangramento alto, considerando que ela vai ter que ficar com muita agregação plaquetária. Então, nesse caso, assim, minha opção seria cirurgia mesmo, uma cirurgia, ela tem um risco cirúrgico que é assim, baixo, né, pelos pontos de corte, mas que... Acima de 3%, a respeito do que está escrito ali, acima de 3%, a gente já considera um risco cirúrgico mais alto. Tá? Eu ia falar isso, que os riscos cirúrgicos, eles não refletem, não são baixos, apesar do ponto de corte estar baixo, não é um risco cirúrgico que dá para a gente ignorar. Então, um paciente que cabe discussão, sim, né? Eu tenderia, também achei muito bem pontuado a randomização para o Fragile, né, tentar uma cirurgia mais econômica, assim, SEC, que agredisse menos, né, essa seria a minha opinião. Vocês concordam? Posso falar aqui? Eu acho que a opinião do Carlos seria importante nesse caso. Ô, Bruno, pode ser a opinião da quinta da hemodinâmica, né? Mas, eu mostro para o Carlos depois. Seguramente não vão aceitar. Eu também acho que não. Precisaria ela ter uma contraindicação cirúrgica para eles aceitarem. Eu também acho que não vão aceitar. E aí a gente vai acabar esbarrando, até pela falta de material, na revasca cirúrgica. Luanda? Esse é um caso que, por exemplo, no mundo privado, com tudo disponível, seria um caso para a gente também envolver ela nessa escolha. Né? Porque a gente até pode mostrar para ela os dados, mostrar o que a gente espera, que a longo prazo ainda existe um benefício da cirurgia, que se perde com o tempo de 10 anos, mas que existe toda a morbidade cirúrgica relacionada a isso. Né? Então, nesse momento, eu acho que esse é o tipo de caso. Tem casos que eu sou contra da opção. Quando um paciente, não é contra da opção, mas quando uma intervenção é muito melhor do que a outra, a gente acaba nos levando o nosso paciente para a escolha da intervenção com menor risco. Mas para essa paciente em si, eu acho, com 77 anos, eu acho que para esse caso, se a gente tivesse tudo à disposição, ela poderia ter a opção de escolher o tratamento que ela gostaria de fazer. Doutor Lisboa, tem minha opinião? Bom dia, só dizer que eu acabei entrando aqui no segundo caso, porque eu não tinha recebido o link. Foi criado um novo grupo aí, eu não estava, acho que eu estou fora do grupo, então para a Luanda depois acrescentar. Tá? Mexer um pouquinho com a discussão, se a gente for considerar o último guideline americano, né, essa paciente ela iria ficar em tratamento clínico, né, porque é a paciente com função muscular preservada, né, lesão proximal de DA e CX, né, ou seja, muito arterial, sintaxe baixo, como foi mostrado. Então, o guideline americano daria ela como tratamento clínico, essa paciente. Só para a gente mexer um pouquinho na discussão. Né. Uma segunda
ponto para a gente discutir, o Darlan comentou bem em relação à cirurgia sem SEC, né? O Bruno falou do frágil, a paciente frágil, e se beneficiaria com isso, né? Mas eu levantaria para a discussão também uma segunda hipótese, visto que essa paciente tem cálcio na aorta. Na radiografia de tórax você vê bem a aorta calcificada. E mesmo na cirurgia sem SEC, a gente acaba, muitas vezes, campeando lateralmente a aorta para pôr a nação próxima da veia, né? Eu acho que essa paciente ela poderia se beneficiar com um procedimento híbrido, com a mamária para DA, onde a lesão é mais extensa, fizer 70% é uma lesão extensa, proximal, e dilatar aquela CX, que é muito fácil, né? E fazer aquela circunflexa sem SEC, apesar de ser possível, não é tão fácil, porque o Darlan viu bem lá, tem 3 ou 4 ramos lá, bem lá atrás, né? Não tem uma grande marginal, tem ramos moderados, são 3 ou 4, importantes pela quantidade, mas a cirurgia sem SEC, o Darlan consegue fazer, mas não é uma coisa tão simples para isso, né? Não é uma coisa mais genérica. Ao passo que o procedimento híbrido seria uma opção bem plausível, porque seria mamária para DA, não mexeria, não fazia incisão na perna, não clampearia a aorta lateralmente e colocaria um stent localizado na CX, né? Então, acho que seria uma situação de discussão, então, né? O tratamento clínico baseado no guideline americano ou a intervenção híbrida, né, baseado no benefício da mamária para DA. Então, tem esses 2 pontos de discussão que eu levantaria. Sim, eu acho que sempre cabe a opção de tratamento híbrido nesses casos, sim. Doutor Darlan, para fechar o caso, sua opinião final? Não, eu acho que o Lisboa tem razão. Se fazer apenas uma mamária para DA é muito menos agressivo. Numa paciente de 7 anos, é uma cirurgia aí, em SEC, e possível de ter, acho que 70 problemas dela. E restaria a dilatação da CX, o que é uma coisa bem factível, e está um pouco fora daquele cálculo que mostra na primeira injeção coronariana, em que verifica não só cálcio na aorta, mas um cálcio muito extenso ali na região da DA e da diagonal. Então, pularia essa fase de ter que mexer numa região muito desfavorável. É uma excelente possibilidade, eu concordo com Lisboa. Caso contrário, se mesmo assim a hemodinâmica, o Carlos, ou seja lá quem for, achar desfavorável para a CX, aí tentaria um procedimento só, pode puxar o enxerto, uma safena da mamária antes da qualquer intervenção, então já fica os enxertos saindo da mamária sem tocar a aorta, e aí faria o resto da cirurgia sem extracorpórea. É uma alternativa ao procedimento híbrido. A minha opinião, eu acho que daria para considerar híbrido sim, Bruno. Eu acho que vamos discutir com o Carlos também, né? Se você já tem material para fazer CD, CX, super calcificado, você já faz ordenal. Desculpa. Se você já tem rotador para fazer CX e tudo mais, você já faz nesse nível. Mas esse benefício de mamária... O benefício a longo prazo se perde. Você vai estar submetendo ela de todo jeito a um procedimento cirúrgico com 77 anos. E o risco de sangramento também é muito consistente, né? Porque você pode fazer ainda uma cirurgia, se for o caso, sem tocar na aorta para fazer 2 enxertos sem SEC. Você consegue fazer uma mamária para DA, e se for o caso, você puxa o enxerto em Y da própria mamária. Eu, a princípio, tenderia ou fazer cirúrgico completo ou angioplastia completa. Porque para fazer a CX, ele vai precisar de material especial de todo jeito. A CX ela é muito calcificada e tem uma parte dela da lesão que ela é até mais calcificada. E muito provavelmente, para a CX, ele vai precisar de um cutting balloon. Então, a grande questão é essa. Eu acho que se você vai ter que manter ele em dupla terapia de todo jeito, se o medo for precise dapt. Então, de 2 uma. Ou a gente faz completo percutâneo, se tiver o material, ou a gente faz completo cirúrgico. É a minha opinião. Minha opinião seria completo cirúrgico, nesse caso.
A proposta de quem mandou foi cirurgia, né? Esse caso foi discutido com o Dr. Júlio no ambulatório, e a proposta seria revascularização cirúrgica, mas, claro, ponderando tudo que a gente comentou aqui, mas acho que o importante do raciocínio é exatamente isso, a gente discutir mesmo e tentar chegar ao melhor consenso e conversar com a paciente também, né?